pena de nós comprometermos esse planeta para as gerações futuras. Mas a gente está fazendo isso? Sim. A nível internacional, você tem países, hoje, por exemplo, o professor Ricardo... Não, eu digo no Brasil. Ah, sim, no Brasil há muito tempo. Nós tivemos pioneiros. Por exemplo, um dos pioneiros foi o próprio, hoje, secretário de Ciência e Tecnologia de São Paulo, o Goldenberg. O outro foi o Lutzenberg, no Rio Grande do Sul. Então, tiveram pessoas que começaram a estudar isso mais profundamente. Ou você acha que o professor Morato, que é professor de Direito, construiu um grupo para discutir direito ambiental numa sociedade de risco, significa que ele está plenamente consciente de que existem hoje efeitos muito fortes no planeta. Não, tudo bem. Agora, a ciência está bem consolidada, digamos assim, o conhecimento do problema nós temos. Não, agora, nós não temos todos. Nós estamos iniciando. Digamos o seguinte, nós conhecemos bem algumas questões e conhecemos muito pouco outras questões. Então, esse é um processo. E esse processo, ele se dá em todos os níveis da sociedade. Tanto na universidade, tem as ONGs dentro da sociedade, tem movimentos de agricultores que eles já discutem esse assunto, os próprios estudantes. Então, você tem uma consciência, no próprio Congresso Nacional, há já, digamos, uma bancada pequena ainda, mas consciente dos problemas. Então, isso aqui, você está nos entrevistando hoje. Então, seguidamente, a mídia traz informações relevantes sobre essa questão ambiental. Pois é, mas a gente tem um embate até mesmo interna corporis, no próprio governo. Na última semana, o ministro Mink discutindo até num tom áspero com o ministro da Agricultura. Quer dizer, então, Renato, esse debate não está nem resolvido dentro do governo. Quer dizer, um tem um discurso da preservação e o outro tem um discurso desenvolvimentista. Isso. Né? Para tu ter uma ideia, Renato, eu estou estudando bastante agora biocombustíveis e eu fui tentar acessar, digamos, as políticas públicas e o que pensa o governo. Então, hoje na Amazônia se planta o dendê, que é uma espécie exótica, em monocultura, você vê dentro da Amazônia. Sim. E hoje tem lá em torno de 70 mil hectares. Aí uma parte do governo quer expandir para 1 milhão de hectares. E o ministro da Agricultura quer estender para 10 milhões de hectares de monocultura. Na Amazônia. Isso, mas dentro do próprio governo, tem gente que quer mais ou que quer menos. Sim. E você colocou com muita propriedade. Pois é. Olha, um outro exemplo. Por exemplo, na Amazônia, nós estamos vendendo biocombustível. Você vê o presidente da República falou, não, o Brasil é apto no etanol. Agora, para nós vendermos o biocombustível, nós temos que ter uma política de aonde que nós vamos plantar. Sim. Porque se nós não tiver uma política na Amazônia, o biocombustível vai para a Amazônia. O senhor acha que é válida aquela discussão, essa dicotomia entre plantar combustíveis ou plantar alimentos? Ou essa discussão não, essa retórica? Discussão da biossegurança também é importante. Não é retórica? Não é retórica, principalmente nos Estados Unidos, o professor Nodari pode afirmar isso. E nos Estados Unidos o milho é usado para o etanol. E os Estados Unidos é o grande exportador de milho para o mundo. Quer dizer, está faltando o milho no alimento das pessoas. Quer dizer, esse é um problema também atinente à questão do biocombustível. Porque aqui no Brasil o problema é outro. O problema nosso é a Amazônia. O problema é saber onde que nós vamos plantar, de que forma que nós vamos plantar sustentavelmente a cana-de-açúcar. Esse é o problema. Renato, mas é uma conta simples. Hoje todas as terras aráveis do mundo, elas são utilizadas ou para produzir alimentos, ou fibras, ou óleos, etc. Se você começa a destinar uma parte significativa para produzir biocombustíveis, vai ter que tirar alimento de outro lugar, ou vai desmatamento. Vai ter que degradar mais para plantar mais. E essa é a conta, esse é o problema. Esse é o problema, ou seja, nós estamos num impasse. Então, talvez nós vamos ter que encontrar outras formas de produzir energia, que não só através de biocombustíveis. Por exemplo, tem a energia eólica, tem a energia solar, ou seja, usar outro sistema de transporte público. Ou seja, nós temos que começar a usar outras estratégias, né, de substituir esse grande consumo energético. Pois mas para isso a gente precisa de um planejamento estratégico. Né? Não dá para ficar... Mesmo na Amazônia. Exatamente, um planejamento estratégico do país, uma visão de Estado, para as ideias não ficarem em rota de colisão. E uma política pública, e o governo tem que se conscientizar. A gente não quer pôr a culpa tudo no governo, mas o governo tem que se conscientizar que tem que contratar técnicos necessários para fazer a política pública ambiental. Isso é primordial.
primordial. Bom, a palavra planejamento, ela, em um certo momento, ela foi jogada fora, né? Porque é aquela briga da questão econômica, certo? Bom, o Estado planejando é uma atitude contra a economia. Só que hoje a questão ambiental está trazendo isso. Você tem que planejar. Planejar o quê? Como você vai utilizar os recursos? Porque eles podem faltar logo adiante. São finitos, né? Claro, são finitos. A expressão é muito correta, são finitos. Então, se você não planejar o uso, ele vai faltar, certo? Vamos dar um exemplo. Nós não soubemos usar nossas florestas aqui no sul do país. Não soubemos usar. Agora você precisa de madeira, onde é que você vai buscar? Vai buscar na Amazônia. Quanto é que é o custo dessa madeira? Só no transporte ela dobra o custo, só para você trazer ela. Está entendendo? Por quê? Porque você não planejou o uso daquele recurso que tinha à tua disposição. Você apenas planejou uma coisa, fez a conta do lucro. Assim, se eu fizer, eu ganho e pronto. E foi atrás do lucro. Mas só que lá termina, daqui a pouquinho você foram as nossas árvores, você foram as nossas matas, e daí? Qual é a sua área de atuação em pesquisa? Boa noite. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. É direito ambiental, né? Eu trabalho bastante com ética, né? Trabalho, enfim, a sociologia do risco. E eu acho que, assim, fazendo um comentário a respeito do que já foi falado, eu acho que a maior lição que nós já tivemos, assim, nas últimas décadas a respeito do meio ambiente não é a solução propriamente dita de todos esses problemas, mas a conscientização da nossa ignorância, porque durante muito tempo aquela ciência desenvolvimentista que achava que tinha controle sobre tudo, quer dizer, nós somos senhores e possuidores da natureza e podemos administrar facilmente as consequências das nossas ações, essa visão cai por terra. Eu acho que agora nós estamos começando a desenvolver todas essas áreas, né? Questão de biocombustíveis, questão da matriz energética, questão da água, questão da poluição atmosférica. São todas questões que estão em pauta e que tem muito pouco tempo de debate, de discussão. Né? Agora, é muito interessante esse foco, essa área de atuação na sua pesquisa, quando há uma relação, quando há um estudo mais aprofundado da relação da ética com o crime ambiental. Sim. O senhor já chegou a alguma conclusão? Em que sentido, especificamente? Não, eu digo o seguinte, porque se há um crime ambiental, se há um dano ambiental, aquele agente poluidor, aquele agente impactante, o que envolve, do ponto de vista da preocupação ética, esse agente que praticou o dano ambiental, o crime ambiental? Que tipo de ética passa pela cabeça desse agente? Apenas a ética do próprio bolso? Que tipo de ética? A nossa sociedade é muito individualista, né? Nós vivemos, enfim, atrás de emprego, de estudo, atrás de objetivos, de metas que dizem respeito apenas a nós próprios, num sentido bastante privado. E a questão ambiental, por natureza, é global. Exato. Né? Os problemas ambientais surgem justamente dessa discrepância entre um modo de vida individualizado e problemas que surgem e que têm efeitos transfronteiriços, que têm efeitos ao longo do tempo, com os quais nós precisamos lidar. E aí entra o direito. Porque justamente nós precisamos limitar, né, esse tipo de, por exemplo, o empreendimento privado. O empreendimento privado é muito importante sobre vários aspectos, né, mas ele tem uma racionalidade voltada à produção, ao lucro. Se nós não tivermos uma legislação capaz de conter certos excessos do ponto de vista ambiental, né, as consequências disso vão ser sentidas pela nossa própria geração, como estão sendo sentidas já. Longe também de querer transformar o lucro em pecado, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Pelo amor de Deus, porque daqui a pouco é o seguinte, né? Quando o senhor fala o investimento privado, enfim, mas o investimento público,